Rádio Gilão Tavira. Para o mundo, através da emissão online em radiogilão.com. A onda do Algarve. Bem-vindos ao Conversas com Café. Este é um programa semanal com convidados que nos vêm inspirar a viver uma vida melhor. Eu sou a Margarida Maria e este é o meu programa. Muito bom dia, bem-vindos às suas manhãs inspiradoras, já como é habitual às quartas-feiras, após as 7 horas da manhã, aqui a partir da sua Rádio Gilão. Que carga e equilíbrio de forças são esses que atravessam o universo lírico, as suas ameaças e imagens, e nos depõem na órbita da palavra, da figuração e da música. Herberto Helder, o nome coroado. Então connosco hoje em estúdio eu tenho aqui à minha frente o João Marco, que passo a apresentar. Então o João vem de Beja, vive no Algarve, estudou música, cinema, iniciou uma carreira de videoartista, sonha com cinema, entre outras coisas. É um realizador-autor, intervindo nas várias partes que compõem um projeto cinematográfico, como a realização, o argumento, a imagem, música. Tem uma produtora de filmes independentes chamada Fury and Dust. Já lançou para o mundo curtas e longas metragens, que são trabalhos premiados. João, é um gosto receber-te aqui no programa e na cidade, ser muito bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite. Eu é que agradeço teres aceito e teres vindo aqui falar. Hoje vamos falar de cinema. Vamos fazer aqui uma viagem pelo cinema independente, filmes independentes. Olha, eu vou começar já aqui com uma provocação, uma pequena provocação. Tu, quando começas as tuas filmagens, usas uma claquete? Uma claquete. Ou nem sempre? Aquele instrumento? Gente, sim, a claquete é importante porque a claquete serve para sincronizar o som. Muito bem. Sincronizar a imagem com o áudio. Ok. E dizes aquela palavra? Nem sempre se utiliza, porque hoje em dia já existem programas que simplificam esse processo. Mas sim, digo sempre o processo. Eu digo, está a rodar, ação. Ação. É então, mesmo. Era aí que eu queria chegar. Ação. Isso mesmo. Olha, continuando aqui na linha da provocação, hoje vou-te provocar bastante. Tenho aqui uma primeira questão que eu te queria pedir para, de uma forma assim muito breve, ajudar a clarificar conceitos. Isto é mais para que o ouvinte que está a sintonizar connosco nos acompanhe no decorrer desta nossa conversa, e ia-te pedir para, não em 3 palavrinhas, mas em 3 linhas, me dizeres as diferenças principais entre o cinema independente, o cinema indie, e o cinema hollywoodesco, gerador de bilheteiras milionárias, de blockbusters. Vamos lá. Ora bem, essas definições são mais próximas do que distantes. Ok. O cinema começou por ser um cinema independente, não é? Quando o processo fílmico foi inventado, não foi inventado para ser vendido, não é? Foi inventado por registro, como curiosidade. Faziam-se pequenas promoções ao cinema, porque era a imagem animada. As pessoas ao princípio tinham receio, depois acharam interessante. E foi aproveitada a história com as guerras para que o cinema conseguisse crescer um pouco, não é? Durante a década de 10, a década de 20, quando surgiu a Primeira Guerra Mundial, as pessoas refugiavam-se muito no cinema também para animar as vidas, para conseguir projetar um pouco... Esperança. Sim, de esperança. Exato, na tela. E as comédias foi um dos primeiros, hoje em dia são géneros, os géneros são uma aplicação do século XX, mais à frente, dos anos 50, 60, é para dividir já da própria indústria. O cinema viu-se aí de alguma forma a nascer, não é? E aproveitou-se da possibilidade de contar histórias. E as primeiras histórias a serem contadas, além da comédia, foram as histórias que existiam nos livros. Não é?
E a indústria começou a surgir por aí, teve todo o interesse em conseguir gerir e gerar dinheiro e fama à custa da invenção das estrelas, da invenção das companhias. E é interessante ver que todo este processo foi um processo que se começou a tornar cada vez mais elitista, porque era difícil entrar, eram quase inexpugnáveis as fortalezas dos grandes estúdios. E criou-se então o cinema independente. O cinema independente foi um grito de liberdade, de alguma forma, inventado um pouco na Europa. Embora se diga na Europa o cinema de autor, o cinema independente, o indie é um cinema, é uma vertente mais de Hollywood, mais contra Hollywood, que hoje em dia se transformou de alguma forma numa segunda indústria. Não é? É interessante porque os festivais independentes que existem nos Estados Unidos são festivais que não aceitam de facto qualquer filme, não é? Portanto, a ideia de independente perdeu-se um pouco no meio disto tudo. E criou-se uma contra-indústria, sendo ela própria uma indústria. Exato. Na Europa faz-se o cinema de autora, talvez seja mais esta... Boa. E o cinema de autor é o cinema em que o próprio realizador, e não o produtor, né, os grandes estúdios, resolvem fazer um filme, um autor que se transforma em escritor, que se transforma em argumentista, que se transforma em realizador, que procura e também faz produção, muitas vezes, e desenvolve os seus filmes. Aí sim é o verdadeiro cinema independente. Boa. E há quem diga que o verdadeiro cinema independente é o filme, ou as pessoas que conseguem produzir um filme e participar com ele num festival independente e não conseguem entrar nesse festival independente porque não têm competências para entrar. Uau. Portanto, o independente neste momento é nem sequer conseguir entrar. É uma piada à volta da própria indústria, imagino, e da contra-indústria criada ao longo do tempo. Bem, ok. Então, o cinema foi categorizado como sétima arte ali, algures por 1912. É uma arte audiovisual. Eu trago aqui, na linha da provocação, como comecei o episódio contigo, trago aqui uma pequena história que há pouco tempo estive numa conversa de jantar em que se falou de cinema, e houve as pessoas que falavam do cinema como arte, mas também surgiram opiniões, e criou um certo ruído no jantar, surgiram opiniões que apontam o cinema como entretenimento. E eu deixo aqui para ti esta questão. O cinema é uma arte, mas pode ser visto como uma arte de entreter? Bom, pode ser visto... Estou a ofender? Não. A mim essas coisas a mim não me ofendem. Porque o cinema, eu acho que é um pouco como a vida, não é? Todos têm direito ao seu pedacinho. Exatamente. E o cinema é assim mesmo. O cinema é um pouco como a arte, não é? Agora, nós temos de distinguir aqui duas coisas, que é o gosto artístico, sob o ponto de vista... ambíguo, claro, né, subjetivo, que é se eu gosto ou não do que estou a ver, mas e separá-lo do ponto de vista técnico. Será que aquilo que eu estou a ver tem qualidade? Porque a qualidade distingue-se um pouco daquilo que é o gosto. Ou melhor, para mim distingue-se. E é interessante ver, por exemplo, há filmes que eu vejo que muitas vezes estão escritos de uma forma redundante, porque já foram vistos tanta vez com outras personagens, noutros sítios, mas a história, ainda que seja diferente, está padronizada, com elementos técnicos de grande qualidade. E esse filme é um filme de grande qualidade, cujo ponto de vista artístico talvez tenha perdido algures, não é? Um pouco na resposta anterior, é o objetivo dos estúdios vender. E os estúdios fazem marketing e procuram vender aquilo que as pessoas querem comprar. Eu não vejo, vamos lá ver, eu não vejo o cinema como entretenimento, pessoalmente. Mas sob o ponto de vista da criação e da crítica profunda. Mas vejo o cinema sob o ponto de vista de entretenimento quando procuro simplesmente, sei lá, atender aquilo que o cinema espera de mim, não é? Que é projetar a minha vida noutro. Não é? Sair do meu sofá, entrar na televisão ou na tela e ficar a vivenciar aquilo que as personagens vivenciam, a sorrir quando as personagens sorriem. Exato. E a chorar quando as personagens choram. Isso é importante. O cinema, no fundo, é um ponto de vista, não é? Exato. E como ponto de vista, acho que sim, acho que entretenimento é nós, de alguma forma, sairmos de nós, divertirmos-nos
de que seja de que forma for, não é? É um alheamento, é uma forma de alhear da realidade, da dureza do dia, o que for. Completamente. Fazer uma crítica cinematográfica, sob o ponto de vista da verdadeira crítica cinematográfica, né? O simples gosto ou não, atendendo a uma série de fatores, é também uma forma de entretenimento, não é? É também divirto imenso a analisar um filme, também me divirto imenso a pensar num filme, a conversar sobre um filme. Claro. Portanto, é assim. Podemos trazer entretenimento, então, quando falamos de cinema. Devemos trazer entretenimento. Tudo cabe, também é válido. E aceitar tudo. Ora bem. Há um poeta que eu gosto bastante de ler, e eu trouxe aqui uma frase dele, que é o Herberto Helder. Trouxe aqui uma frase dele que achei que gostei e que diz o seguinte: a ocupação de uma cadeira de cinema pode ser o bilhete de entrada para uma experiência de transe e arrebatamento, que não se exclui da estética do sublime. Portanto, era este arrebatamento, este transe que falámos, não é? Sim. Este alheamento. A minha questão é, enquanto cineasta, tu pensas em arrebatar uma plateia? Tens esta vontade de criar uma imersão de uma sala inteira, apesar de talvez o teu trabalho seja mais para salas mais intimistas, pois. Um público mais poeta. Talvez, mas ainda assim. Agora, quando se está a pensar, isto aqui também é complicado, porque há um ponto de vista pessoal. E o ponto de vista pessoal não vende, o ponto de vista pessoal é o meu ponto de vista. E as pessoas podem gostar ou não, independentemente de tudo, é o meu ponto de vista. E as pessoas, se vão ver um filme, vão apreciar aquele ponto de vista. O ponto de vista pode ser pessoal, do autor, neste caso, se falarmos do cinema europeu, com uma vertente mais autoral, ou então um ponto de vista mais coletivo, do imaginário maior, que é um ponto de vista do cinema da indústria, não é? Já existe um pouco por todo lado, incluindo também Portugal. Portanto, o ponto de vista do cinema, não estou a fugir à pergunta, o ponto de vista do cinema é muito exatamente vender, não é? Porque o cinema, é das piores apostas que se pode fazer, é alguém patrocinar um filme, não é? Porque não há certeza se o filme vai vender. A produção é uma coisa muito difícil de conseguir, porque temos que convencer alguém que o produto é bom, e às vezes temos de sujeitar o argumento à estrutura da própria história, a vontades alheias. Daí que haja estas e lá se vai a liberdade criativa. Mas há sempre estas duas perspectivas, do ponto de vista do autor, do ponto de vista muito pessoal, muito de alguma forma acutilante, espera-se o que se espera dali, e um ponto de vista do imaginário, porque o objetivo do cinema da indústria é a imersão, não é? É conseguir que o público entre no filme, o público se esqueça, daí que tudo seja muito importante. A edição, por exemplo, que ainda há pouco estávamos a falar noutras conversas, a edição é das coisas mais importantes que há, não é? Porque a ideia é transformar-se a câmara em algo invisível. A partir do momento que nós temos a consciência da câmara, nós saímos do filme e tomamos consciência que há uma câmara e depois a seguir voltamos a entrar naturalmente, mas o objetivo do cinema é exatamente isso que está escrito, que é nós entrarmos num sítio que nos reserva um pequeno momento de transe, sim, onde nós podemos sair de nós próprios. Transe, conexão, arrebatamento. Exatamente. Gosto que é essa ideia de imersão. É claro que é quando faço um filme, procuro que a pessoa emerja, mas dentro de... Procuras outras coisas. Exatamente. Já lá vamos. Já te vou puxar para falar do teu trabalho, obviamente. Sim, claro. Sim, mas isto era assim... Sim, um ponto de vista geral. Eu estou na linha da provocação, já te disse. Pois, podes provocar. Pronto, falar agora, assim, já começar a fazer o caminho até ao teu trabalho. Quis primeiro fazer, assim, esta viagem maior e agora começamos a afunilar para o teu trabalho. João, Marco, eu tenho sempre muita curiosidade com o processo artístico dos outros. E a pergunta é justamente sobre isto. Como é que é o teu processo de criação artística? Tens uma musa? Usas musa? Tens rituais? Como é que funciona o teu processo? O meu processo? Bora lá. O meu processo é muito natural. Eu não penso que vou fazer qualquer coisa, não é? Muitas vezes... Sim, geralmente não se pensa, agora vou pensar que vou fazer. Não é? Não existe... Quer dizer, se eu fosse dedicado à escrita, como alguém que de facto é dedicado à escrita... Sim, terias que forçar. Sim, eu teria que ler mais jornais, tinha que procurar notícias, tinha que procurar motivos, tinha que procurar razões, fontes. Claro. Aqui, eu como tenho mais tempo, uma liberdade diferente, não me obriga ao cinema,
às vezes as coisas simplesmente acontecem. Eu vejo, olha que interessante, não é? Algo do cotidiano? Algo do cotidiano, seja que te entrou, seja uma conversa, seja alguém sentado em algum sítio, enfim, coisas comuns que servem de inspiração a todos, não é só a mim. Sim, claro. Agora é que a partir daí desenho uma história, não é? Muitas vezes quando estou a ver, já estou a ver a história, quer dizer, a história são de 3 linhas, mas é suficiente para se criar, não é? Um bom argumento diz em 3 linhas, não é? O argumento, quer dizer, a história é que define esse argumento. Pode sumariar-se em 3 linhas. Agora, quando se está a criar, eu trabalho, eu não tenho musas, mas tenho musos. Ou seja, eu tenho tenho pessoas, artistas, atores, com quem trabalho. E é mais simples quando eu personalizo e digo, olha, interessante, posso falar com ele, posso falar com ela. E a partir daqui começo a escrever a história para essa pessoa. Sei como é que ela é, e eu escrevo a história para essa pessoa. Normalmente faço sempre assim. Todos os projetos que tenho são projetos escritos para aquelas pessoas. São as pessoas que os desempenham. Mas eu não falo com elas. É simplesmente escrevo para aquela pessoa. E depois vou e apresento o projeto. E o projeto tem sido sempre aceito. Não tive que trocar ainda ninguém. Mas também porque eu não conheço as pessoas tão bem, a modo de dizer que a pessoa de facto irá aceitar aquele trabalho, mas é na minha abordagem também que eu consigo definir os papéis, não é? Porque consegue-se também mostrar o porquê. E é muito importante porque todo o processo de criação é um processo muito natural. O primeiro filme foi um filme mais rápido, o segundo filme foi um filme menos rápido, e agora este filme está a ser um pouco mais demorado, e enfim. Porque a vida também se vai compondo, ou vai, sei lá, criando uns desvios, e às vezes é mais complicado. Mas a ideia é exatamente essa, é um processo muito natural. Não sei se eu respondi. Muito bem, sim. Eu gosto sempre de desvendar um bocadinho como é que os outros criam, porque interessa-me, obviamente. Trago aqui uma questão que tem a ver com esta coisa do cinema de usar várias linguagens artísticas. Já falámos a escrita, a música, a imagem ou a fotografia, e tu expressas-te, não é? Expressas-te nos teus projetos cinematográficos nestas várias linguagens artísticas. Então tu fazes o argumento, tu escreves o argumento, tu fazes a edição, fazes a produção, tu diriges os atores. Sim, direção de atores também, sim. Também, não é? A minha questão é, tu escreves o filme ou tu filmas o poema? Pois, isso muitas vezes é assim, é. O que é que te inspira primeiro? Já disseste, não é? Sim. Tu tens a pessoa, vês a pessoa e crias para ela a história. Eu não gosto, apesar de preferir muitas vezes trabalhar sozinho durante o processo, mas não gosto de trabalhar exclusivamente sozinho, gosto de trabalhar com pessoas. Okay. Portanto, apesar de muitas vezes a ideia de facto ser minha, tenho o processo original, mas depois gosto que haja contribuição de pessoas a trabalhar comigo. Gosto, por exemplo, que haja aquele partir a história, dar a história a 3 pessoas, partirem a história, para ver até que ponto é que ela resiste, não é? Até que ponto é que aquilo que as pessoas me dão em troca. O partir a história é exatamente o quê? O partir a história é... Eu acho que uma boa cadeira só se vê se é uma boa cadeira se a gente se sentar nela, não é? E aqui acaba por ser um pouco assim, a história só funciona se de facto para os outros, aos outros, ou dentro dos outros também haja lógica, haja um cabimento. E de facto, embora seja eu que faço isso tudo, eu não o faço exclusivamente. Okay. A escrita do primeiro filme, a história do primeiro filme, filo com duas pessoas. Uma delas é o Pedro Monteiro, que é uma das pessoas com quem eu trabalho, que é do Teatrito, ali em Faro, um grande ator ali em Faro. Também pode ser convidado para aqui, que ele de certeza tem muita coisa para dizer. Okay. Também ele estudou filosofia. Temos a porta aberta. É um homem muito... Okay. Agora, a história é criada com pessoas, ele também me ajuda a fazer a produção do filme, quer do primeiro filme, quer do segundo filme, e deste terceiro filme também está a ser feito, também me está a ajudar a fazer a produção. Ele ajuda-me a fazer a produção, também através das circunstâncias da própria empresa, que é o Teatrito, e me ajuda do ponto de vista estratégico e financeiro. Claro. Mas de facto o que me interessa é contar a história, é mostrar o meu ponto de vista. E o meu ponto de vista às vezes tem muitos lados, é multifacetado, não é? Porque pode-se contar através da música. Eu levo muito tempo a escolher a música. Eu trabalhei nesses 2 filmes. O primeiro tomo, o Além de Ti, foi feito com atores de Faro e com músicos de Faro.
E esses músicos, eu ouvi-os na internet e contactei-os, apresentei-lhes o projeto, eles acederam e emprestaram, de alguma forma, as músicas ao filme, não é? No sentido em que todos estávamos a trabalhar para algo em comum, que era o filme. Mas tens um irmão. Tens um irmão a trabalhar. Sim, o meu irmão fez o segundo filme, Pedro Calquinha, fez o segundo, a música para o segundo filme. Ok, já vamos falar dos filmes. Sim, foi exclusivamente feita pelo meu irmão. Okay. Andámos ali a ouvir para trás e para a frente e conseguimos, quer dizer, ele conseguiu fazer um excelente trabalho. Okay. E a dança, quer um filme, quer outro, esses dois primeiros têm dança. Eu gosto muito de dança, acho espetacular. O primeiro tem um tango e o segundo tem dança contemporânea, também para o Pedro Romeira, que é um tipo também primeira linha, e a Isadora Mateus, que fez as danças nos dois. O primeiro não é Isadora Duncan. Não, Mateus. E os trabalhos, a arte, eu tenho no segundo filme, falei com um artista plástico, o Fernando Brazão, que fez uma obra, fez um conjunto, fez uma trilogia, e de uma dessas, uma obra que tem o nome Tomás a Preto e Branco. Tomás é a personagem principal do primeiro filme. Okay. E ele fez uma homenagem ao primeiro filme através de uma obra que ele próprio pintou e que aparece no filme, que é a obra roubada, é a obra no fundo que dá origem a todo aquele argumento da Porta 21 do segundo filme. E depois ele acabou por me oferecer o ano passado o quadro. Eu tenho lá o quadro em casa. E eu acho que é merecido. Só para juntar as pontas, para mim o cinema é isso mesmo, é a congregação de muitos pontos de vista e muitas. Eu acho que qualquer arte tem cabimento no cinema e o cinema precisa disso, não é? Precisa de pontos de vista, de vista. E acho que a arte possibilita isso, possibilita vários caminhos dentro de um só, e acho que é uma mais-valia. Acho que a arte não se define pelo suporte, seja o cinema, a música, a dança, a pintura, a obra escrita, mas a arte é um bocadinho disso tudo, não é? No fundo, as pessoas criam de acordo com aquilo que conseguem ou que sabem. Que são. E através do suporte que preferem. Exatamente. Neste caso, eu acho que o cinema é uma possibilidade. Eu acho que há tanta gente a fazer coisas tão boas. Nomeadamente estas pessoas que eu referi. O cinema reúne, agrega todos esses talentos e dons e mostra. Todos esses talentos. Põe em evidência. Exatamente. Releva e registra. Exato. E registra. E o registro é importante. Boa. João, toda esta conversa para chegar aqui, este é o ponto repousado que é agora apresentar o teu trabalho. Então eu encontrei e vi. Em 2010 nasceu esta curta-metragem Borboleta. Depois de 2012 o Além de Ti, o Porta 21 que já falaste, de 2013. Para já ficamos aqui nestes. O Borboleta é uma curta-metragem, isto só para os ouvintes. A curta-metragem pode-se distinguir da longa-metragem não só na duração, não é? Uma curta normalmente são 15 minutos ou menos, certo? Corrijo-me se disser disparados, mas também pelos diferentes ritmos, porque a estrutura também é diferente. Os resultados também são diferentes. Numa curta não tens tempo de conhecer os personagens. Sim. Fica assim um mistério, não é? É quase que vais logo, não há tempo, não é? Para criar tensão e já há uma longa-metragem permite tudo isso, não é? É outro tipo de viagem. Mas esta curta, a Borboleta, tem aqui duas questões. Uma delas é porque te vejo como protagonista, tu és ator na Borboleta. E tenho aqui esta questão que está relacionada com o dos últimos planos que tu tens na curta. Aparece, não vou revelar muito para deixar no ar a curiosidade e que as pessoas possam procurar e ver. Tu tens um plano que eu achei de uma beleza, que está o personagem principal numa divisão da casa sentado e a luz incide de uma determinada forma. Eu percebi, por aquilo que li, que foi um plano não pensado, não planeado, mas aproveitado, a forma como a luz incide. No meu caso, fiquei presa na beleza daquela imagem.
quando de repente o inusitado acontece e termina a curta. Pronto, e a minha questão é a partir aqui deste último plano que me fiquei, uau, que é isto, que giro. Eu li coisas sobre ti que dizem que tu és o Polanski algarvio, mas eu andei a ler e eu encontrei muito do David Lynch aqui, não é? Este irreal que ele convida muito, este inusitado, este irreal a intrometer-se no filme, é muito também na linha do David Lynch, não é? Uma coisa lynchiniana, se isto se pode dizer desta forma. Então, duas questões numa só, baralhar isto tudo, que tem a ver com a tua participação no filme como ator, e és o protagonista, e depois as influências. Onde é que tu bebes? De onde é que tu bebes? Tem aqui David Lynch, és o Polanski. Onde é que tu andas? Um pouco de Kafka também? Pois, por acaso trabalho muito mais próximo esse género, será mais do ponto de vista do surrealismo, não é? Do abstrato. Sim. Filme negro, pode-se chamar isso, sim, um pouco também. Negro. O filme noir, não é? A Porta 21 é um filme... A Porta 21, A Porta 21 é um filme noir, Uhum. Os outros primeiros são, sim, podemos dizer que é um filme do ponto de vista mais surreal. Okay. Eu acho que o cinema também lhe faz falta, abrir portas, não é? Porque o cinema muitas vezes fecha a porta, não é? A gente vai ver o filme e sai de lá com aquilo que foi o filme. Exato. Eu gosto que as pessoas vão ver o filme, saem lá sem saber bem o que é que aconteceu. Prefiro o cinema de porta aberta. Quando sai da história, que a história continue dentro de nós. A Borboleta é um filme, ou O Borboleta é um filme que eu fiz do ponto de vista do experimentalismo, só para testar, sem recursos. Sem recursos, é só uma brincadeira no fundo, não é? Algo que eu fiz para contar uma história. E de facto existe uma diferença entre aquilo que é uma curta-metragem, aquilo que é uma longa-metragem, que as curtas-metragens possam ir até, sei lá, 30 minutos, 20 e tal, isso, mas sim, por norma... Não é pela duração, não é pela duração. É mais a estrutura, os ritmos. Isso é muito definido também pelos próprios festivais, que muitas vezes dizem que é um filme até 17 minutos, até 12 minutos, até 5 minutos. E sim, aí tem lugar as curtas-metragens. E depois descobri que, de facto, na longa-metragem ainda me sinto mais à vontade, porque a longa-metragem precisa de um equilíbrio. E precisa que haja uma cabeça dura e persistente, senão o filme termina ao fim de... Enfim, há muitos dias para para produzir o filme, para realizar o filme, para estar em cena com os atores, preparar os atores. Há um trabalho que se faz que dura muito tempo. O Além de Ti foi um filme que teve uma produção de cerca de 7 meses, foi muito curto, com 92 minutos. Depois fiz A Porta 21, que já teve uma produção de 1 ano e meio, quase 2 anos, também com 92 minutos, que teve 20 e poucos dias de filmagens. Começou em dezembro, acabou em julho, porque os atores não podiam sempre. Exato. Claro, não é? Sim. E o cinema muitas vezes procura-se... Como é que é de dizer isto? O cinema que eu faço não é um cinema que eu procuro que seja encaixado em gavetas, não é? É um cinema que surge naturalmente. A necessidade de encaixar o cinema em gavetas também é uma necessidade do ser humano, não é? De perceber o que é um filme de terror, o que é um filme de comédia, o que é um filme de ação. E muitas vezes os filmes que se estão a fazer não são filmes que tenham lugar nessas gavetas, ou parcialmente aqui, parcialmente ali. Mas eu gosto muito do surrealismo, sempre gostei muito do surrealismo. E acho que o surrealismo, ainda que os meus filmes não sejam surrealistas, mas deixam pontas soltas. Eu acho que cabe ao espectador atribuir também trabalho ao espectador, já que o filme dá tanto trabalho a fazer. O espectador determina o teu filme. Tem que acabar o filme, ou seja, é interessante ver, por exemplo, no Além de Ti, ainda que o filme também esteja aberto, mas no Porta 21 foi onde eu tive mais fins. Numa plateia de 20 pessoas dizem 20 fins diferentes. E quando apresentei o filme aqui em Tavira, em 2015 talvez, com a Candela Vargas, sim, com a Candela, e as pessoas foram ver o filme. É interessante ver depois na desconstrução do filme, quando a gente conta, quando as pessoas me perguntam
João, mas afinal, quem era esta personagem? Porque é que isto aconteceu assim? É engraçado que alguém sempre levanta o braço e diz logo, mas tu não viste que era assim? E eu acho que é interessante ver porque eu também não tinha visto que era assim. E é interessante contarem a história de outra perspectiva. E eu e o Pedro, que fomos aqui, a gente vai sempre às estações para responder às pessoas. Sim. Eu e o Pedro acabamos por ouvir aquilo e olhar, lá, mas isto era uma boa ideia de facto. Isto de facto tem jeito, porque repara, é assim, e a gente volta a contar o filme tendo em conta aquele fim e faz sentido. Ok. E faz sentido. Boa. Olha, nós estamos, as conversas são os bombons, não é? As cerejas, temos aqui 3, 4 minutos. Obviamente que eu queria falar estes trabalhos são premiados, tu vais aos festivais com estes trabalhos, sim, e tu tens prémios, sim. Prémios internacionais. Sim, também. E queria deixar assim um bocadinho de tempo ainda para te perguntar 2 coisas. Uma delas é a tua produtora, tens de falar na produtora então. A produtora, vamos lá. A produtora Fear and Dust. De onde é que vem a Fúria e Pó? Porquê Fúria e Pó? Eu quando comecei a fazer cinema estava zangado. Opa. Estava zangado não só do ponto de vista de quem faz cinema, mas do ponto de vista que não há espaço para o cinema. Okay. Não é? E aqui no Algarve não há verdadeiramente espaço para o cinema, não é? A gente continua a fazer filmes, há muita gente a fazer filmes aqui, mas que se trabalha, quando se quer trabalhar a sério, não se consegue, ou porque não há apoios, ou porque as pessoas não percebem a necessidade do cinema. Não é que as pessoas que queiram fazer cinema não sejam competentes, pelo contrário, é muita gente competente, do ponto de vista técnico, a fazer cinema aqui. Eu conheço muito boa gente e grandes atores, nomeadamente no teatro. Por exemplo, o Mário Spencer, que ainda não falei aqui, foi uma das pessoas a quem apresentei o trabalho. É o Mário Spencer que fez o Tomás, a tal pessoa. Okay. Outra pessoa, por exemplo, é a Tânia Silva. Enfim, são atores brilhantes, do ponto de vista técnico, do ponto de vista artístico, e todos eles trabalharam comigo. Do ponto de vista dos técnicos, quem faz o som, quem faz a edição, quem filma. Por acaso sou eu que filmo os meus projetos, mas é porque eu tenho a ideia na cabeça e depois é muito difícil explicar, e depois prefiro que não haja esse filtro, prefiro que seja eu a fazer, mas se eu precisasse, havia quem soubesse fazer. O problema muitas vezes é entender o cinema como de facto aquilo que o cinema não é. O cinema é preciso de espaço para viver. E eu incluí-me na Academia de Cinema Portuguesa através dos filmes que fiz. Fui convidado para participar, por exemplo, sei lá, na seleção de filmes, por exemplo, em 2018, por aí, 2019, eu fui convidado para decidir os filmes portugueses que iam participar nos Oscars. Portanto, eu tento sempre participar com a comunidade ativa de cinema, mas não porque me queira chamar a atenção sobre mim, mas sobre a região, chamar as pessoas cá para baixo. Mostrar que se faz, mostrar que é importante olhar cá para baixo. Até porque temos praias espetaculares, e é o que mais se aproxima da Califórnia, onde há Hollywood, não é? Los Angeles, acaba por ser o Algarve. E tanto assim que há muita gente a fazer filmes pelo Portugal inteiro, mas muito a norte, não é? Tanto o cinema como mais à séria. E é importante isso. Eu estava zangado quando fiz esse primeiro filme, Além de Ti, e na altura não tinha uma produtora, não tinha nada, mas chamaram-me a atenção que era importante haver um chapéu, de alguma forma, onde, sei lá, que protegesse aquele filme e os outros daí para a frente, e que não fossem filmes avulso. E eu sempre tentei que essa Fear and Dust, não é, fosse uma companhia de gente que quisesse colaborar, mas que, no ponto de vista ativo, não reativo, ainda que seja um ponto de vista reativo, mas ativos. A intenção é mais positiva que ser contra a natura, como ainda há pouco dizia, em relação ao cinema independente, que acabou por se transformar numa indústria. A minha perspectiva era ser ativo, criar aquilo que se quer independentemente do que há. E chamei a atenção para outras companhias fazerem o mesmo. Quanto mais filmes houvesse, melhor. Sim. E é importante que as pessoas queiram fazer e que haja esse debate. Mas existiram muitos nomes. E acabei por fazer, na altura, também com uma atriz que estava a trabalhar comigo, que era a Sofia Reis, que é de Lisboa. E ela também tem esta perspectiva que é importante fazer além de Lisboa. E depois acabei por sugerir porque não Fear and Dust. E depois pensei, mas porquê inglês? E depois pensei que era importante, talvez. Lá para fora, quando vais lá para fora. Sim, é importante que o filme fosse projetado. Claro. Agora, de alguma forma, não sei até que ponto é que eu tinha razão ou não, mas eu também não sei porque já está feito. Agora eu também já não vou pensar nisso. Mas Fear and Dust é exatamente isso. O símbolo da Fear and Dust é um tornado.
É exatamente isso, é uma coisa que tem uma intenção, destrói, ou constrói, ou muda, transfigura, ou transforma, claro. Exato. Transita, faz transitar, transporta. É chamar a atenção para o cinema, é isso. Boa. O que é que está na manga? O que é que temos na manga? Ouvi dizer que está aí um filme a decorrer. O que é que temos aí na manga para sair? Pois, a gente agora, desde 2017, eu gosto de escrever com calma. Estava a escrever um filme, estou a escrever um filme, já está escrito. É com o Pedro, temos lá a bater lá também um pouco no texto, a ver se o texto se aguentava. E está escrito. Eu espero começar com a produção em breve. Boa. Espero começar com a produção em breve. Porque é realmente uma coisa importante começar a trabalhar nisso. Claro. Já tenho saudades. A Porta 21 é de 2013, não é? Sim, começou em 2013, acabou em 2014. Foi projetado em 2015 e a partir daí já quase, sei lá, 30 não anos, deixa não é? secar. 30, 35 anos. Não deixa secar, 35 anos. Muito bem, João, olha, estamos mesmo já no final, não tenho espaço já para... seria bom continuarmos a conversa. Queres deixar no ar alguma sugestão? Eu acho que as pessoas devem fazer mais filmes. Não sei se há alguém aí que faça filmes desse lado, mas que é importante que as pessoas de facto criem. As pessoas muitas vezes têm medo de criar. Não é? Têm medo de mostrar. Acho que é importante mostrar, talvez não tão importante mostrar, mas importante fazer. Eu também faço os filmes que faço, eu não conto que as pessoas vão 300 pessoas ver, ou 3.000 pessoas ver, ou 300.000 pessoas. É o público poeta, tu tens um público com um palato é o público que queira aceder. É importante que as pessoas façam, que as pessoas criem. A arte é muito importante. Claro que sim, criar é fundamental. É o que fica, é arte. Acho que é imortaliza. Isso. É isso que eu gosto de ouvir o que as pessoas sentem, e gosto de ouvir o que as pessoas sentem, e gosto de ver o que as pessoas sentem, e sentir o que as pessoas sentem através da arte. É importante que as pessoas façam. Claro, estar atento, não é? Ter os olhos abertos, ter os sentidos a funcionar para o mundo. Estamos numa experiência incrível. Experiência incrível. Não é? Esta experiência incrível que se chama vida. Isso mesmo. Bora lá fazer coisas, aprender, mudar. Isso mesmo. E não ter medo. Exatamente. Somos únicos, não é? Somos únicos. Boa, João, sempre incrível conversar contigo. Super grata por teres aceito o convite de vir ao Conversas com Café. E pronto, caro ouvinte, espero que mais um pouco de inspiração para o seu caminho e nós até à próxima quarta-feira. Uma boa semana. Bem-vindos ao Conversas com Café. Este é um programa semanal com convidados que nos vêm inspirar a viver uma vida melhor. Eu sou a Margarida Maria e este é o meu programa. Todas as quartas-feiras consigo aqui na sua Rádio Gilão, a partir das 7 horas da manhã. A Rádio Gilão. Para sintonizar, navegando